Graça e paz a todos, boa noite. Gostaria que vocês abrissem suas Bíblias em Mateus 5. Nós leremos do versículo 1 ao versículo 12. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Te convido a fechar os seus olhos e, nesse momento, começar uma oração. Senhor Jesus, nós somos gratos pelo privilégio de estar aqui nessa noite. Nós somos gratos por participar de uma família chamada Igreja de Cristo. Nós somos gratos porque temos acesso a essa Bíblia que muitos não têm. Somos gratos por todas as bênçãos que vemos e possamos olhar, e por aquelas que não vemos. Somos gratos porque o Senhor continua fiel, mesmo perante nós. Te peço, Senhor, que nessa noite essa palavra invada cada coração. Te peço, Senhor, abra o entendimento dos meus irmãos, que eles possam entender a palavra que procede dessas bem-aventuranças. Te peço pela minha vida, Senhor, me dê sabedoria para que eu possa falar da melhor forma possível. Que tudo seja encharcado pelo amor de Cristo e esse amor que invade uns aos outros. Fique conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Você pode tomar o seu assento. Eu queria começar essa noite perguntando para você, o que é ter uma vida excelente? O que para você é ter uma vida feliz e plena? Te convido a estender a sua mão e olhar para a sua palma da mão. Nesse momento eu quero que você imagine na palma da sua mão uma vida plena, feliz e excelente. O que teria nessa vida? O que você teria alcançado? Quais são os objetivos que você teria colocado no checklist? Para mim, por muito tempo, ter uma vida excelente foi ter uma reserva de emergência. Eu sou uma pessoa precavida, quase beirando a ser pessimista, então eu acreditava que se eu tivesse um valor X guardado, poderia vir qualquer coisa na minha vida que eu resolveria. Por outro momento na minha vida, ter uma vida excelente era passar num concurso. Eu gastava horas pensando naquilo. Depositava todas as minhas esperanças nisso. Eu ficava imaginando, quando eu passar num concurso, eu vou comprar uma casa com um quintal bem grande e os meus filhos vão poder brincar lá fora e eu vou ver da janela da minha cozinha. Eu pensava que quando eu passasse num concurso, eu poderia ajudar os meus familiares, caso eles tivessem alguma dificuldade financeira. Pensava também que eu teria alcançado aquela estabilidade tão sonhada de chegar no final do ano e não precisar ficar me preocupando com que dinheiro eu ia pagar o IPTU, os impostos. Todas essas coisas, para mim, eram uma vida excelente. Mas aprove a Deus me mostrar um caminho melhor. Não me entenda mal, todos esses objetivos são lícitos, normais. Todos nós desejamos essas coisas simples da vida. Mas um dia, o Senhor me mostrou
que tudo isso, todos os meus desejos, anseios e motivações, não passavam de poeira frente à excelência de um evangelho mais belo. Todas as minhas emoções foram capturadas por algo muito maior do que eu mesma, muito maior do que eu pudesse desejar. Jesus tomou o meu coração com a verdade do evangelho e eu nunca mais fui igual. E nessa noite, eu quero compartilhar uma parte daquilo que capturou o meu coração com você. Mas antes de começar, eu gostaria de falar de um chamado que envolve todos nós, todos que estão aqui presentes, que confessam a Cristo como seu Salvador. Eu não sei se você já se perguntou se você tem algum chamado específico, ou se Deus te chamou para alguma coisa. Mas eu quero te dizer que existe um chamado bíblico para todos nós. Filipenses 2, do 12 ao 15. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas em minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês, com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas do universo. Esse é um chamamento para mim e para você, esse é o nosso chamado, sermos irrepreensíveis. Você sabe o que quer dizer ser irrepreensível? Irrepreensível é quando alguém olha todas as suas atitudes de perto e não acha algo para repreendê-lo, para falar, ei, você está errado nisso. Isso é ser irrepreensíveis. E esse não é um chamado para aqueles que ocuparão o altar, para aqueles que tocarão no ministério de louvor, para aqueles que estarão na salinha das crianças. Esse é um chamado para todos aqueles que confessam a Cristo como seu Salvador. Para entendermos como ser uma pessoa irrepreensível, nós usaremos um esquema que eu quero te mostrar agora. Esse esquema entra naquilo que nós acabamos de ler, as bem-aventuranças. Nós escolhemos essa pirâmide como uma forma de tornar mais prático o ensino que Jesus colocou aqui. Quero que você veja o seu lado esquerdo da pirâmide. Essa é a necessidade que todo cristão tem de desenvolver. Primeiro, pobres de espírito. Segundo, choram e lamentam. Terceiro, humildes e mansos. Essa é a necessidade básica de todo cristão. Que todos nós sejamos pobres de espírito, que choram e lamentam e humildes e mansos. À medida que você desenvolve essas três necessidades, surge em você um anelo, uma fome e uma sede insaciável. E você chega no quarto ponto, fome e sede de justiça. Logo após isso, como resultado quase que imediato, surge em você alguns resultados: misericordioso, puro de coração e pacificador. Você consegue ver que isso é um todo coerente de um caráter de um cristão? Como resultado desse caráter, nós seremos perseguidos. Haverá perseguição porque para o mundo, o evangelho pelo qual professamos é loucura. Eles se sentem amedrontados, porque como assim alguém se acha bem-aventurado por ser pobre de espírito, chora e humilde? Essa é a loucura do evangelho que eu quero mostrar para vocês. Por isso, te convido a ler novamente os versículos que serão a base para a ministração de hoje. Mateus 5, 4 e Mateus 5, 8. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados puros de coração, pois verão a Deus.
Semana passada, o Gabriel desenvolveu muito bem o primeiro passo da nossa pirâmide. Pobres de espírito. Pode colocar a pirâmide novamente para mim? Obrigada. Semana passada foi iniciado com a pobreza espiritual. Nós entendemos que essa é a consequência lógica de todo aquele que é capturado por Jesus. Como quando tomamos consciência de quem somos frente ao eterno, a nossa única possibilidade é nos tornarmos pobres de espírito. Quando tomamos consciência da nossa depravação, da nossa falta de moralidade, da nossa falta de querer o bem para o próximo, a nossa cabeça se curva até o chão e nós reconhecemos que essa é a única posição aceitável frente ao Criador do Universo. Como consequência lógica disso, nós entendemos que não haverá ninguém no reino dos céus que não seja pobre de espírito, porque isso é uma necessidade básica da salvação. Não há ninguém que se sente suficiente frente ao Criador do Universo. Não há ninguém que se sente apto a conquistar a salvação que foi feita naquela cruz. Nenhum de nós conseguiríamos desejar uma beleza tão sublime. Nosso coração não deixa. Já no segundo degrau, entramos na ministração de hoje. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Ser feliz é chorar. Isso se torna muito contraditório diante dos nossos pensamentos modernos. Nos últimos tempos, acreditamos que o que devemos buscar a qualquer custo é a felicidade. O mundo diz assim pra gente: esqueça suas dificuldades, volte as costas para ela, faça de tudo para não encará-la. Os discursos são sempre em prol do seu bem-estar. Porque afinal, por que o que você quer não pode ser realizado? Por que o seu reino em volta do seu umbigo não pode ser aquilo que você merece? Esse é o discurso do mundo. Segundo o mundo, a lamentação não passa de uma fraqueza. Nós preferimos as pessoas que têm um alto astral, que transmite uma jovialidade, uma felicidade, que a gente olha e aquela autoconfiança delas nos atrai. Uma pessoa lamentosa, não, essa não é atraente para os nossos padrões. As pessoas dizem que você deve pensar sobre aquilo que te faz vencer, porque se você focar muito naquilo que te faz falhar, você vai estar regredindo. Mas, em contrapartida a isso, Jesus ensina que um dos aspectos essenciais do caráter de todo crente é o choro. Mas o que significa esse choro? O que significa essa lamentação? Alguns podem afirmar que isso não é apenas qualquer tipo de choro. Um choro frente a um filme impactante que te trouxe a pensar sobre a sua vida. Um choro frente a uma grande perca financeira que te fez perder bens, dinheiro. Um choro frente a não ganhar uma vaga de emprego que você tanto lutou e trabalhou. Todos esses choros são legítimos. Mas Jesus, quando falou que bem-aventurados são os que choram, não tinha isso em mente. O choro aqui não se trata de algo advindo de uma mera emoção humana. De modo algum nós poderíamos produzir esse tipo de choro. Não há em nós esse desejo. Acredito que a melhor forma de definir esse choro é como a única reação possível frente a nos depararmos com a nossa pobreza de espírito. O único resultado possível de um homem que enxerga a si mesmo é se lamentar profundamente frente ao seu coração.
Essa lamentação é uma lamentação que advém do mais profundo da alma humana, ao se deparar com um Criador todo amoroso, cheio de bondade, e frente ao nosso coração que continua querendo o pecado. O homem que realmente viu o seu interior, suas intenções, depois de se autoexaminar, é alguém que se vê forçado a chorar em vista dos seus pecados, em vista das coisas malignas que pensa e pratica. Você consegue perceber que está tudo conectado? Você consegue perceber que quando Jesus captura o seu coração, quando Jesus te salva, existe automaticamente um ser humano olhando para a beleza da salvação e se vendo diante dela com o coração caído, pobres de espírito, cheios de pecado. E diante a isso, a única resposta possível é uma profunda lamentação. Ou seja, a lamentação existe quando paramos para refletir sobre nós mesmos. Quero que você responda no seu íntimo nessa noite. Qual foi a última vez que você chorou por um pecado que você cometeu? Qual foi a última vez que você parou para refletir o que as suas atitudes dizem sobre o seu cristianismo? Qual foi a última vez que você se questionou quais foram as suas intenções em praticar o bem? Para se aparecer? Para ser parecido com alguém santo? Acontece, queridos, que nós não queremos olhar para nós mesmos. Estamos tão entretidos com essa vida. Nós ocupamos cada segundo da nossa agenda para que não haja um momento de ócio, porque nós não sabemos lidar conosco. A gente não sabe olhar para nós e reconhecer, ó homem caído que sou. Não dá, não combina com a nossa vida agitada. Não dá. Mas, como forma de te ajudar a se autoexaminar nessa noite, eu quero ler com você o que está escrito em Romanos 3, do 10 ao 12. Não há nenhum justo sequer. Não há ninguém que entenda. Ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se inúteis juntamente. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Essa descrição, meu irmão, é a minha descrição. Pode colocar o nome Raabe ali. É a sua. Mas a gente acredita que por estarmos na igreja, servimos em alguns ministérios ou por frequentarmos, nós não nos enquadramos mais aquilo ali. Mas sabe qual é o maior problema? É que nós instituímos alguns pecados aceitáveis dentro da igreja. Pecados estes que Cristo nunca aceitou. Fofocamos abertamente. Pois afinal, quem não gosta de uma fofoquinha? Seguimos páginas de fofoca no Instagram, queridos. Existem até páginas de fofocas cristãs. Isso não te leva a lamentar? Sonegamos os nossos impostos porque acreditamos que não há problema em enganar o governo. Afinal, o que ele me faz de bem? Quando vemos que nossa carteira de motorista vai ultrapassar os pontos, nós cometemos falsidade ideológica e passamos o ponto para os outros. E temos coragem de reclamar da corrupção do Brasil. O que isso diz de nós? Casais de namorado praticando sexo dentro da igreja. Mas qual é o problema? Que bom que eles não são homossexuais. Esse é o meu pensamento, esse é o seu pensamento. A gente vai elencando alguns pecados. Não, esse é inaceitável. Prostituição, homicídio, esses eu não aceito de nenhum jeito. Mas outros, a gente vai deixando sutilmente entrar dentro do nosso coração. Você tem chorado?
frente àquilo que você comete diariamente, frente a um Deus paciencioso que está à espera do seu arrependimento. Qual foi a última vez que você chorou por um pecado que cometeu? Nós não perdoamos as pessoas porque nós acreditamos que jamais faríamos algo igual. Como se de nós pudesse surgir algo bom voluntariamente. No fundo, a gente quer que a graça de Cristo alcance só as pessoas que se pareçam com o nosso padrão caído. Te convido a fechar os seus olhos nesse momento. Te convido a refletir sobre aquilo que tem te afastado de Cristo. Te convido a pensar sobre a sua semana, sobre os pecados aceitáveis que você tem cometido frente ao Eterno. Traga Jesus para essa igreja, uma consciência de que o Senhor vê tudo e todos. Traga para nós um senso de arrependimento. Eu te peço, Jesus, que traga para o nosso coração um temor ao Senhor nunca antes visto. Que ao chegarmos a uma mesa onde está falando mal de alguém, nós nos retiramos. Que nós possamos cultivar uma vida excelente. Sabe, querido, nós estamos tão longe do Evangelho de Cristo que não temos nem mais noção da nossa perdição. E a gente continua vindo, domingo, terça, GR, encontro dos homens, encontro das mulheres, e não consideramos o nosso coração. Tão anestesiados, tão entretidos com essa vida. Outro ponto importante que devemos considerar é que aquele que leva a sério os ensinamentos de Jesus também chora pelos pecados alheios. Essa pessoa que vê a sua própria miséria, enxerga isso no seu semelhante e por isso ela chora. Seguidores de Jesus se preocupam por causa do estado da sociedade e do mundo. Quando ele se depara com notícias horríveis sobre o quão corrupto se encontra o mundo, não apenas toma conhecimento e fica falando sobre o seu descontentamento, mas genuinamente se prostra e se lamenta profundamente. Sim, o verdadeiro seguidor de Jesus chora devido aos pecados de seus semelhantes. Ele se lamenta em face da situação do mundo inteiro. Ao ver a desordem, a infelicidade, a futilidade. Se pararmos para pensar, qualquer sistema que seja instituído pelo homem, ele tende ao fracasso. Democracia, imperialismo, qualquer um que você colocar, instituído pelo homem, ele será fracasso. Porque somente há um homem que pode instituir um sistema pelo qual vale a pena existir, e esse homem é Jesus Cristo. Então, frente a essa desordem, frente a essa inutilidade de pensamento, frente a essa vida que parece um ciclo, comer, trabalhar, dormir, mexer no Instagram, comer, trabalhar, dormir, mexer no Instagram, frente a essa inutilidade, existe uma verdade mais patente, há uma esperança para essa terra, e quando os seres humanos se deparam com isso, eles olham e se lamentam profundamente. Onde está a esperança? Gostaria de ler Romanos 8, 22 do 23. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto.
E não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Juntamente com a natureza que geme frente à expectativa do Filho do Homem, nós devemos gemer como em dores de parto. Nos lamentar profundamente frente à total falta de desamparo que o mundo tem a nos oferecer. Talvez, frente a toda essa decadência, você possa se sentir desiludido, triste, abatido, se estamos todos perdidos em nossos pecados, se nossas intenções nunca são boas, em quem podemos ancorar a nossa esperança? Quem consolará as nossas lamentações? Mas ei, há 2000 anos atrás, Jesus não parou na primeira parte desse versículo. Eis que ele gritou em alto e bom som: bem-aventurados são os que choram, pois serão consolados. O único consolo, queridos, que nos livrará do peso de nós mesmos, é o Senhor Jesus. Ele é como um remédio potente contra os nossos desvaneios. Ele se mostra presente dentro das nossas contradições. Ele arrebata o nosso coração e nos mostra um caminho muito mais excelente. Em um mundo onde não encontramos resposta, Jesus se mostra a verdade. Em um mundo onde não há ninguém confiável, Jesus se mostra gracioso. Ele, que é cheio de graça e verdade, ao partir para o céu, nos deixou um presente que testifica em nós o consolo que prometeu. João 14, do 16 ao 17. Eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará um outro conselheiro, para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês. Se te falta consolo, meu querido, eu te convido a conhecer o Consolador. Se você tem se sentido desiludido, eu te convido a conhecer somente aquele que pode aliviar os fardos. Ele, que é todo cheio de graça e verdade, nunca esteve tão presente em nossas vidas que entregamos a Jesus. Ele está aqui nessa noite e quer aliviar o seu coração pesado. Frente a todas essas verdades, podemos perceber que não há ninguém capaz de bater no próprio corpo até se tornar pobre de espírito. A salvação, de modo algum, pode se dar por nossos desejos. O Consolador nos conduz a um caminho onde reconhecemos a nossa desesperada necessidade de Cristo. Frente a isso, a nossa única resposta é a lamentação. E o mais incrível de tudo isso é que à medida que nós vamos nos lamentando, o Espírito Santo, ao nos consolar, ele vai purificando o nosso coração. Você vê tudo conectado? O caráter de um cristão sendo formado? Ser consolado é a convicção plena de que, apesar de mim, há esperança para a terra. Ser consolado é a convicção plena de que, apesar de mim, eu posso trabalhar para o reino do seu amor. Então, hoje eu encontro uma felicidade na lamentação que é loucura para aqueles que não o conhecem. Hoje eu encontro uma felicidade em chorar, que é loucura. Você já sentiu isso? Um choro de alegria?
um choro que ninguém entende por que você chora e ri. É uma verdade tão sublime que é até difícil de explicar. Mas aqueles que confessam a Cristo como seu Salvador encontram uma alegria que é inexplicável. Encontram uma felicidade no choro, um consolo em momentos inapropriados. Esse é o nosso... Obrigada. Esse é o nosso bom presente. Por isso, diante de todo exposto, eu posso afirmar com a convicção que permeia o meu ser, que mais do que nunca está viva a verdade de que bem-aventurados são os que choram, pois encontrarão consolação. Vocês percebem a conexão entre os que choram e se lamentam, produzindo em nós um coração puro? Por quê? Porque frente à nossa pobreza espiritual, a única coisa que nos resta é lamentarmos profundamente quando vemos a Deus. Nesse lamentar, Cristo nos consola e concomitantemente Ele nos leva a ter um coração puro. Então, entramos no segundo versículo dessa noite, Mateus 5, 8. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Por que Jesus disse que os puros de coração são bem-aventurados? O que significa isso, coração, dentro das Escrituras? Jesus poderia ter dito: bem-aventurados são aqueles que entendem a mensagem do Evangelho. Bem-aventurados são aqueles que, com seu intelectual, alcançam algo. Ele poderia ter usado qualquer parte do nosso corpo para exemplificar a pureza. Então, por que aqui nessa passagem, Jesus disse que os puros de coração são bem-aventurados? Coração, de acordo com as Escrituras, é tido como todo o centro da sua personalidade. Muitos acreditam que coração não se passa nada além de emoções, sentimentos, toda essa parte emocional do ser humano. Mas não, o coração é o centro do ser e da personalidade do indivíduo. Inclui a mente, a vontade, as emoções. Aponta diretamente para a totalidade de quem você é. Quando Jesus veio a essa terra, queridos, ele se deparou com a hipocrisia dos fariseus. Eles aparentavam, mas não eram. Os fariseus reduziam a maneira de viver a uma simples questão de conduta. Vou exemplificar para você. Para os fariseus, importava mais você cumprir a lei do que o que te levou a cumpri-la. Por exemplo, se existisse um homem naquela época que tivesse em seu coração: eu vou cumprir a lei para parecer alguém bom, para parecer alguém que consegue se autodisciplinar, para os fariseus não importava, desde que aquela pessoa, de fato, cumprisse a lei. As motivações não importavam, desde que as atitudes fossem corretas. Isso me remete muito a esse falso moralismo que vemos hoje em dia, a esse falso conservadorismo. Para eles, se você aparentar ter princípios de família, Deus e pátria, é o suficiente, porque suas motivações não importam, desde que você tenha a aparência desejada.
desde que você seja parte da ideologia que eles pregam. Assim como os fariseus, eles gostam de ostentar uma falsa moralidade. Porque para eles a ação é mais importante do que te leva a praticar a ação. Em contrapartida a isso, Jesus está profundamente interessado nas motivações do que leva a gente a fazer as coisas. Veja o que ele disse aos fariseus, em Mateus 23, do 25 ao 26. Ai de vocês, mestre da lei e fariseus, hipócritas, vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Vemos em todos os evangelhos Jesus batendo de frente contra essa hipocrisia. E esse sermão que estamos estudando demonstra claramente a importância que Jesus dá às motivações que te levam a fazer as coisas. Para Jesus, se você olhar para uma mulher ou para um homem que não seja o seu cônjuge e o desejar, você já cometeu adultério em seu coração. Para o falso moralismo, importa que você diga família acima de tudo, mesmo que o seu coração esteja cheio de adultério. Mas Jesus, Ele não se importa com o exterior polido. Ele se importa com um coração purificado. Por isso, irmãos, moralismo não é e nunca será cristianismo. Jesus não colocou aqui bem-aventurados aqueles que seguem uma ideologia X ou Y, não, mas considerou de grande valia que bem-aventurados são os puros de coração. Você consegue perceber o quanto a mensagem se torna magnífica? Para Jesus, importa que você se sinta o mais miserável de todos os homens, para que possa mostrar misericórdia para o próximo. Para Jesus, importa que você se lamente profundamente de suas mazelas, para que em você seja produzido um coração purificado. Mas afinal, o que é ter um coração puro? Já vimos que o coração aponta para a totalidade de quem você é. Afirmar que ter um coração puro é afirmar que a pureza de coração é a totalidade do ser, coerente com a mensagem do Evangelho. Vou repetir. Coração puro é a totalidade do seu ser, coerente com a mensagem do Evangelho. Coração puro é toda a Raabe, emoções, vontades, desejos, ações, roupas, tudo apontando para a coerência do Evangelho de Cristo. Coração puro é se perguntar o que rir sobre piadas racistas diz sobre você. Coração puro é se perguntar o que piadas sobre deficientes físicos diz sobre você. Coração puro é se perguntar o que você pensa quando vê uma mulher bonita passando na rua. Coração puro, irmãos, é enxergar as mulheres como semelhante, deixando o seu machismo. Coração puro é se perguntar o que você sente quando um casal que você achou que ia se separar se divorcia. Você se sente feliz? Você se sente superior por ter previsto o inevitável? Isso traz algum tipo de prazer? Jesus se importa com as piadas que você ri. Jesus se importa com os reels que você ri, com os reels que você compartilha, com aquilo que talvez ninguém esteja vendo, mas na sua timeline me fica um tempão algumas meninas rebolando.
Jesus se importa com o modo pelo qual você enxerga o seu semelhante. Porque em nós há a imagem e semelhança de Cristo. A maneira que você enxerga o seu semelhante diz muito sobre o que você entende do Evangelho. Jesus não apenas se importa com isso, mas a consequência para os puros de coração é a mais bela e desejável possível. Porque os puros de coração verão ao Senhor. Os puros de coração serão aqueles que verão o Messias face a face. Hoje eu estava vendo um vídeo e o pastor falava que se pudessem contar os sons proferidos desde o começo da humanidade, seriam menores do que a quantidade de estrelas no céu. Você já parou para pensar na grandiosidade desse Deus? Deus fez tudo isso para a sua glória, querido. Por isso é tão vasto. Isso é só um pequeno detalhe do quanto Deus é grandioso. Do quanto Deus não precisa de mim e de você. Do quanto tudo o que Ele fez é para a sua própria glória e honra de eternidade em eternidade. O que para você significa ver esse Deus face a face? Nos Estados Unidos, quando eu fui para lá, nós fomos para uma ilha chamada Martha's Vineyard. E lá eu amei aquela igreja brasileira, eu amei aqueles irmãos, sinto falta da Carla, da Karen todos os dias. Profundamente eu os amei como se da minha família fossem. E por vários motivos, o Gabriel estava com uma proposta marcada de trabalho para outro estado muito longe de lá. E no meu coração eu não queria de jeito nenhum para lá. E eu orei. Eu tive tanto medo de orar em voz alta, porque vai que alguém me ouvisse e fizesse aquilo que eu estava orando. Então eu orei dentro do meu coração e falei: Senhor, se for da sua vontade que eu vá para esse lugar, o Senhor usa alguém na minha língua, não podia ser inglês, para falar comigo essa oração que eu estou fazendo. E queridos, sendo bem sincera, isso era só um pretexto para eu não ir para lá. Para eu chegar para o Gabriel e falar: viu, Deus não queria que a gente fosse para lá, porque Deus não me respondeu, então é isso. Sabe, crente incrédulo? Eu. Aí, né, a gente foi para lá, para as entrevistas finais de emprego nessa igreja. E no segundo dia eu fui almoçar e de repente, naquele almoço, na casa de um pessoal, uma mulher pegou no meu braço, uma brasileira, e falou exatamente aquilo que eu tinha orado. Que Deus estava me levando para aquele lugar que não era para eu duvidar exatamente as palavras que eu tinha falado para Deus em português. Eu me senti tão extasiada. Foi a primeira vez na minha vida que Deus fez algo assim comigo. Aquilo reavivou certezas sobre Deus na minha vida, que às vezes a gente vai se esquecendo com o tempo e se deixando levar. Um Deus presente, uma pessoa, um Deus que provisiona alguém que não queria ir para Michigan. Algo tão simples, tão singelo. Essas experiências que nós temos com Deus são lindas, vivificam o nosso coração. Mas não podemos deixar de perceber o quanto isso é pequeno frente a ver o nosso Deus face a face. Frente a ver o Criador do universo e de todas as coisas. As experiências que temos com Deus hoje não se compararão com aquelas que haveremos de ter quando veremos o Messias. Por isso, quero ler com você 1 João 3, 2 e 3. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser.
mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Todo aquele que nele tem essa esperança, qual a esperança? De ver a Ele como Ele é, purifica-se a si mesmo, assim como puro Ele é. O mesmo lugar que nos promete que nós veremos a Deus, é a mesma passagem que diz para nos purificarmos. Não haverá ninguém que verá o Senhor sem que seja puro de coração. Se só Deus vê o seu coração, isso não te preocupa? Se só Deus pode sondar a sua alma, isso não te causa pesadelos? O que você responderá quando chegar frente a frente ao Messias? Eu servi no ministério de louvor, eu estava no som da igreja, em seu nome eu convidei o meu amigo para vir para a igreja, e Jesus olhará para você e falará: apartai-vos de mim, pois eu não te conheço, porque somente aqueles puros de coração verão o Senhor face a face. Assim, como podemos afirmar frente à ministração que o Gabriel trouxe na última terça, que não haverá ninguém no reino dos céus que não seja pobre de espírito, podemos afirmar frente às passagens que encontramos aqui, que não haverá ninguém que verá o Senhor se não for puro de coração. Puro de coração. Frente a tudo isso que acabamos de entender, podemos perceber que dependemos do nosso Senhor para tudo. Tudo. Mas o mesmo Cristo que dependemos é aqueles que nos chama para sermos irrepreensíveis. Cristo nos chama para pôr a nossa salvação em prática. Por isso eu comecei lendo Filipenses, porque lá está escrito que Cristo nos chamou para sermos irrepreensíveis. Essas verdades que expus nessa noite, pureza de coração e lamentação, são alguns dos aspectos de um cristão todo coerente. Isso, meu irmão, não é um chamado para alguns, é um chamado para todos aqueles que confessam a Jesus Cristo como seu legítimo Salvador. Nós devemos nos atentar às bem-aventuranças mais do que nunca. Porque há um tempo atrás, o que era considerado bom eram baladas, eram festas, drogas. Hoje as coisas estão diferentes. O mundo, ele acha legal alguém que pratica exercícios físicos, que faz maratonas, que dorme cedo. Isso, se a gente não cuidar, se assemelha muito a uma vida cristã, uma vida equilibrada, mas não, querido. Uma vida cristã é ser um seguidor de Jesus, que à medida que o Espírito Santo te capacita, se forma um cristão todo coerente de acordo com aquilo que nós expusemos. Cristo é o suficiente para tornar o seu coração puro. Cristo é suficiente para tornar o seu coração puro. Não é normal cristãos fazerem coisas que deturpam o seu coração. Cristo é o suficiente para tornar o seu coração puro. Nós devemos voltar a acreditar nisso. Cristo é o suficiente para tornar o seu coração puro. O sacrifício na cruz te torna totalmente capaz, à medida que o Espírito Santo te ajuda a ser puro de coração. Então, nesse momento, eu te convido a fazer a oração de Salmo 51, do 10 ao 12. Cria em mim um coração puro, ó Deus. Renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da sua presença,
nem retires de mim o teu Santo Espírito. Devolva-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Que essa oração de Davi te acompanhe nessa semana. Que nós, como igreja, possamos voltar a desejar a ter um coração puro. Que nós possamos voltar a considerar essas coisas. Mas nesse momento eu quero ser bem prático com você. Não quero de forma alguma isso fique subjetivo. Então, como nós podemos saber se somos pessoas que choram? Como nós podemos saber que existe lamentação em nossa vida diária? A consequência prática de alguém que chora é andar constantemente no temor do Senhor. A necessidade de lamentação é uma prática que seguirá todos os dias da sua vida até que Ele volte. Até que sejamos renovados nele, devemos nos lamentar diariamente frente aos nossos pecados. Nós devemos viver com um senso de juízo iminente, pois foi desse modo que Jesus nos ensinou a fazer. O Senhor diz que aquilo que o crente edificar será submetido a julgamento, que a sua vida inteira será julgada. Um dia, um juízo da parte do Eterno virá sobre nós cristãos, e todas as nossas obras serão julgadas frente ao Eterno. 2 Coríntios 5:10. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam maus. Mas essas palavras foram dirigidas a crentes, queridos. Esse julgamento é meu e é seu. Jesus julgará as nossas obras. E isso há de começar pela igreja, por causa daquilo que proclamamos. O que quero que fique claro nessa noite é que a consequência lógica disso é andar frequentemente, ao acordar, ao comer, ao se deitar, diante do temor e do santo tremor frente ao Eterno. É julgar diariamente as nossas atitudes, o que nos leva a fazer as coisas, e se estamos sendo de fato um cristão coerente segundo o caráter de Cristo. Isso é esperado de todos nós. Quero que nessa noite você fique de pé comigo. Jesus me levou a Michigan com um objetivo muito claro. Muito, muito claro. Foram 3 meses onde eu passei, não sei colocar em palavras direito, mas que Jesus tratou o meu coração. E o que aconteceu comigo foi que a vida excelente que eu tanto almejava, eu consegui em um piscar de olhos. Você lembra que eu falei no começo que eu pensava num concurso público para ter uma casa com um quintal grande para os meus filhos correrem atrás? Eu tive isso em Michigan. O meu quintal era tão grande que tinha bichos de toda a cidade que vinham comer as plantinhas. Nós ganhávamos muito bem em dólar. Eu não precisava trabalhar. Tinha estabilidade. Vivia muito bem. Quando eu te disse que aprove a Deus me mostrar um caminho mais excelente, foi lendo esse sermão que o Martin Lloyd Jones explica tão bem no livro branco que está ali. E aquelas verdades foram me mostrando que a vida excelente pela qual eu busquei tanto não se passava de nada. Aprove a Deus colocar uma insatisfação no meu coração frente a tudo aquilo que eu tanto quis. Eu olhava para tudo aquilo e eu não conseguia entender o porquê Deus estava fazendo aquilo comigo.
Mas Deus me mostrou que o evangelho que vale a pena seguir é aquele que você deixa a sua vida excelente para viver a dele. Isso é a única coisa que nos livrará de nós mesmos. E um dia, quando eu me deparei com todas as verdades expostas nessas bem-aventuranças do capítulo 5 ao 7, eu entendi o que eu deveria fazer, que era voltar para Foz do Iguaçu. E eu escrevi um poema naquele dia, e eu queria ler para você. Oh, minha alma grita por socorro. Por quanto tempo estive sem ti? Sinto que todos os meus esforços não me levaram a lugar nenhum. Então, no silêncio te encontrei. Enquanto a minha alma gritava, você se fez presente. Aliviou tudo aquilo que eu pensava ser tão excelente. E me mostrou um caminho que conduz à vida. Como posso eu ter paz contigo? Esse foi uma poesia que eu escrevi para Deus. E eu quis compartilhar com você para que te inspirasse. Separe momentos do seu dia, querido, para refletir sobre os seus pecados. Se você não se lembrar, coloque um despertador no seu celular. Pense sobre essas coisas, porque hoje você se torna sem desculpas. Não haverá mais desculpas para todos aqueles que estão aqui essa noite, porque o evangelho foi pregado. Nós entendemos que de forma nenhuma nós produziremos em nós isso, mas nós deveremos fazer tudo quanto possível para aprender com Cristo. Você não depende de você, mas existe uma resposta que você deve dar. Então, eu digo novamente, se for preciso separar momentos do seu dia para se lamentar, se você precisa sentar e ficar sozinho, sem o seu celular, sem nada, para escrever para o Senhor alguma coisa, eu não sei qual é a sua realidade. O que eu sei é que é esperado de todos nós um caráter irrepreensível. Nesse momento eu convido você a orar. Vou orar por você. Querido Deus, eu te peço por todos os meus irmãos dessa noite. Senhor, produz em nós um temor e santo tremor pela Tua presença. Produza em nós um caráter excelente que nós não vamos mais aguentar a fazer a coisa que praticamos. Produza em nós, Senhor, um coração puro. Nós dependemos desesperadamente de um Salvador. Como podemos ter paz frente a tudo aquilo que praticamos contra Ti? Mas acreditamos piamente que o Seu santo sacrifício naquela cruz foi o suficiente para nos livrar de todo o pecado e nos tornar irrepreensíveis frente ao Eterno. Nós acreditamos que Cristo pode produzir em nós um puro coração. Senhor, eu te peço pela igreja. Senhor, vivifica o nosso espírito. Nos traga fome e sede da Tua palavra. Vivifica o nosso espírito, querido Deus. Que nós possamos diariamente, com o coração contrito, rendermos graças àquele que tudo fez. Perdoa os nossos pecados, as nossas debilidades. Em nome de Jesus. Amém.